E aí, galera do Me Salva, a gente vai seguir com o nosso curso de Algoritmos e Lógica de Programação. Então, a gente já viu o básico do básico, que são os comandos sequenciais, condicionais e de iteração, que são os loops, for, while e do while. Agora a gente vai ver mais alguns conceitos básicos e importantes de programação. Primeiro são os tipos de dados. Eu já falei um pouco dos tipos inteiros, que são sem fração, e tem também os caracteres. Então eu vou mostrar 4 que são os básicos essenciais, que a gente já pode começar a entrar um pouquinho mais em código, tendo já os tipos de dado em mente, assim. Então, o primeiro é o char, tá? Char porque é de caracteres. Então, é qualquer caractere. Por exemplo, pode ser uma letra, pode ser um símbolo, pode ser mais, menos, pode até ser um número sozinho. Só que daí ele vai ser considerado um caractere. Então, por exemplo, se quiser usar esse número para uma operação aritmética, não vai dar, porque ele vai ser considerado um símbolo mesmo e não um número. Aí tem o int, que a gente já viu que são os inteiros, então é 1, 2, 3, menos 1, assim por diante. Números que não tem fração, tá? Não tem vírgula. Aí quando a gente quer números com vírgula, então a gente usa o float, tá? Então pode ser 1,5, 0,2, menos 1,5, qualquer número com fração. E daí tem o double, que é exatamente a mesma coisa do float também, números com fração, só que ele comporta números, como são frações, então pode ser menores ainda, ou seja, eles têm um tamanho maior. Por exemplo, o float, ele vai do menos, ele tem os valores mais menos 3,4 vezes 10 na 38. O double, ele suporta os valores de 1,7, vai do menos até o mais, vezes 10 na 308. Então, para vocês verem a diferença. Na prática, agora, para os programas que vocês vão fazer, não vai precisar o double. Só o float já é o suficiente, que já tem um tamanho ok, o suficiente. Bom, agora a gente vai ver os tipos estruturados de dados, que a gente chama de arranjos. Então, os arranjos podem ter uma dimensão, podem ser strings, que também são arranjos de uma dimensão, mas a gente vai ver depois o que são as strings, ou pode ter 2 ou mais dimensões. Então, a gente vai ver agora os de uma dimensão. Então, primeiro eu vou dar as características de um arranjo. A gente chama também de array ou vetor. Então, a gente tem um vetor aqui. A gente vai sempre dar um nome para esse vetor. Então, por exemplo, esse exemplo tem nota. Ele tem o primeiro índice, que é sempre 0, e os demais índices, então, que indicam a posição nesse vetor. E a gente vai ter, então, aqui o valor. Então, é basicamente uma variável, só que ela não tem apenas um valor, ela tem quantos valores a gente quiser. Nesse caso, tem 6 valores, como começa no 0, então vai de 0 a 5. Então, o que é exatamente um array? É um conjunto de informações agrupadas logicamente que tem o mesmo tipo. A gente viu ali os tipos, pode ser int, char, float. Então, todos os valores que tiverem num determinado vetor vão ter o mesmo tipo. Tá? E como a gente referencia, então, por exemplo, a gente quer dizer que aqui no 3 vai ter o valor 8. Tá? Então, a gente diz que nota, aí, bota o 3 aqui entre chaves. Então, vai ter que o nota 3 tem o valor 8. Da mesma forma, se aqui a gente está atribuindo, né, para o 3, quando a gente escreve isso aqui, a gente está botando esse 8 aqui na posição 3.
Se a gente quer saber qual é o valor que tem nessa posição 3, então a gente pode, por exemplo, determinar uma variável que a gente chamou de valor, e daí a gente vai dizer que esse valor vai receber o valor que está aqui em nota na posição 3. Então, esse valor aqui, essa variável, valor, vai ter o 8. Então, para inicialização de vetores, a gente vai sempre botar primeiro o tipo, daí a gente vai dar um nome e vai dizer qual é o tamanho que ele tem, tá? Então, por exemplo, a gente pode dizer que vão ser notas, então notas podem ser fracionárias, então vai ser um float, notas, e sei lá, vão ter 5 notas. Então, a gente inicializou esse vetor com 5 posições, que vai ir do 0 ao 4. E daí a gente pode ir atribuindo que o notas 0 foi 8,5, que o notas 1 foi 7, e assim por diante. Ou a gente pode já atribuir diretamente as notas sem ser uma por uma. Então, a gente diz aqui que são, vou botar 3 para ficar mais fácil. E daí a gente bota que a primeira nota é 8,5, que a segunda é 7 e que a terceira foi 5. Tá? Então, a gente já pode declarar todas já de uma vez. Então, algumas coisas básicas para lembrar. A gente sempre tem que usar índices válidos, ou seja, que estão dentro do intervalo. Por exemplo, aqui a gente tem que está de 0 a 4, então isso aqui é inválido, não vale, porque a gente não tem o 5 aqui. E o que acontece se a gente não bota um índice que está dentro do intervalo? Bom, aí vai ser uma coisa imprevisível. Porque essa posição de memória que a gente acessou aqui, o 5, pode ser que tenha algum lixo, alguma coisa que a gente não sabe o que é, mas com certeza não é alguma coisa que a gente quer, que a gente está buscando. Então, a gente sempre tem que garantir que está dentro do intervalo do array. E quem é que garante isso? É o programador. Então, cabe a nós usar o intervalo certo. Então, a gente está vendo arranjos, a gente viu aqui o de uma dimensão. Na próxima aula a gente vai ver as strings, que também são arranjos de uma dimensão. Então, valeu, até a próxima.